Boa tarde, senhoras e senhores. Reta final, administrativo e ambiental. Provavelmente 2 de ambiental, 6 a 7 de administrativo. Rápido como quem rouba, vamos às dicas. Bom, de administrativo, bom lembrar agora sobre contratos administrativos, algumas das suas cláusulas exorbitantes, como do tipo rescisão unilateral, como do tipo alteração unilateral do contrato, alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de sanção e assim por diante. Nós temos 5, basicamente 5, são essas cláusulas exorbitantes da 8666. Duas chamam mais atenção, que é a rescisão unilateral e a alteração unilateral. Se cair na tua prova alteração de contrato de forma unilateral, 2 cuidados. Primeiro, cláusula exorbitante, a alteração unilateral, ela não pode se dar sob a cláusula econômico-financeira. De forma unilateral, a administração não pode alterar a cláusula econômico-financeira, equilíbrio econômico-financeiro. Ela pode alterar a qualidade do objeto licitado, ou seja, eu não quero qualquer tubos e conexões, eu quero tubos e conexões Tigre. E pode alterar a quantidade do objeto. Não pode mudar o objeto. Eu queria construir um imóvel e acabo construindo uma ponte. Não. Mas eu posso adequar a qualidade e a quantidade. E também isso aqui não é Disney. Tem um limite. 25%. Para mais ou para menos. Aquisições, obras, serviços. Eu quero então, não quero 1000 metros de asfalto. Eu quero 1250, um exemplo. Ou 750. Eu tenho 25% para mais ou para menos que eu posso alterar unilateralmente. Com relação à reforma de prédio ou equipamento, essa cláusula, ela aumenta em até 50%. Então posso alterar, quero somente reformar um andar de um prédio, posso aumentar 50%. Então vai ser o andar e uma parte do andar de cima. Então posso aumentar 50%. Certo? Pois bem, alteração unilateral dessas duas, qualidade e quantidade, limitada a essa porcentagem. E as hipóteses de rescisão unilateral, o que tu pode destacar lá da 8666? O que chama atenção dessas hipóteses? A administração pode unilateralmente romper, extinguir este contrato, sempre que o contratado descumprir cláusulas contratuais. É muito fácil. Contratado descumpriu, extingue-se o contrato, de forma unilateral, a critério da administração. Ou por interesse público. Pode também a administração, por interesse público, rescindir o contrato. Aí é muito interessante. Dá para citar, inclusive, e aqui aproveito, para fazer um link lá com a Lei de Serviços Públicos, que pode cair lá a tal da encampação. Lembram-se? Encampação, e interesse público, e indenização. Encampação, encampação. E interesse público. Mediante pagamento de indenização. Pode cair encampação na tua prova? Pode. Mas lá na 8987, para encampação, eu preciso de lei. E lá na rescisão da 8666, eu não preciso de lei. Posso rescindir unilateralmente, artigo 78, inciso 12. Aqui, na 8987, para romper unilateralmente um contrato de serviços públicos, eu preciso o interesse público nos dois. Pagamento de indenização nos dois, afinal o contratado não teve culpa nenhuma. Mas aqui na 8987 eu preciso de lei. Na 8666 eu não preciso. Em ambos, então, um contrato feito pela Lei de Serviços Públicos contra um contrato feito pela 8666, posso rescindir de forma unilateral.
o que acaba distinguindo um do outro é o nome, que na 8666 não tem, e a leizinha autorizativa que precisa na 8987/95. Certo? Ok, mas vamos lá. Se cair na tua prova, ainda em contratos, fato do príncipe, nós poderíamos hoje adaptar para fato da princesa. Imagina a Dilma. Um ato da Dilma refletindo em N contratos, não se sabe quantos. Então é um ato do Estado, mas que acaba indiretamente refletindo em N contratos, diversos contratos. E em decorrência disso, esse contrato tem que ser alterado ou extinto. E em decorrência disso, esse contrato tem que ser alterado ou extinto. Temos aqui fato do príncipe. O fato da administração é um pouco distinto. É também um ato do Estado, mas que vai refletir num contrato especificamente. Construir, ou melhor, contratei uma empresa para construir um imóvel, mas eu não consigo desapropriar aquele imóvel, logo ela não consegue construir. Vai refletir sobre quantos contratos? Aquele fato da administração. Fato da administração. Certo? Bom, comento rapidamente então sobre, por exemplo, poderes, que possa vir algo. Não se esqueçam que poder regulamentar ou normativo, ele vem adequar a lei, na grande maioria das vezes, ele vem adaptar uma lei para possibilitar a execução desta lei, seria o decreto de execução, mas cuidado, que existem 2 decretos que não precisam de lei, que estes decretos são originados na própria Constituição, os decretos autônomos, como se conhece. Extinção de cargos ou funções vagas, ou vagos, cargos públicos ou funções vagos, posso por decreto, não preciso de lei. E também para a organização e estruturação da administração pública, sem aumentar despesa, nem criar ou extinguir órgão. É aquela que chega um arquiteto na tua casa e tu chega, olha, o senhor pode arrumar o que o senhor quiser, altere tudo, mas não pode pôr móvel novo, nem pode tirar nenhum, não pode criar nem extinguir órgão. Ah, então vou botar um ar-condicionado, também não pode aumentar despesa. Essas 2 formas pode por decreto autônomo. Sai da Constituição direto para decreto. Qual o caminho normal? Constituição, lei, decreto. Esse é o decreto de execução. Esse é o comum. Esse é o básico, esse é o normal. O decreto autônomo que é o diferenciado. Poder de polícia. Pode cair. Faz tempo que não cai o poder de polícia. FGV caiu poderes na primeira prova. Nunca mais perguntaram. Poder de polícia vem limitar, vem restringir o exercício de liberdades individuais em benefício da coletividade do próprio Estado. Esse poder de polícia, em sentido amplo, pode ser exercido pelo poder legislativo e executivo. Esse poder de polícia, em sentido estrito, ele é exercido unicamente pelo poder executivo. Esse poder de polícia, manifestado de forma discricionária, a gente visualiza na autorização. Autorização para porte de arma, por exemplo. Este poder de polícia, manifestado de forma vinculada, eu encontro na licença. Licença, por exemplo, para a construção de um imóvel, licença de obras. Licença, por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação, licença. Então, discricionário, autorização. Licença, vinculado. Esses 2 atos são originados a partir do exercício do poder de polícia, que eu somo também como atributos a imperatividade, que eu também somo como atributo a autoexecutoriedade, que eu também somo como atributo a discricionariedade, que já conversamos, e a exigibilidade. Atributos esses que, vejam, são muito semelhantes aos dos atos. Afinal, o poder de polícia se manifesta na sua grande finitude através de atos. Não é à toa que a maioria dos atributos do poder de polícia são os mesmos, o pai et dos atos. Presunção de legalidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade, tipicidade, o pai et. Atributos dos atos. Não vai só decorar o pai et e eles te perguntarem os requisitos.
Os requisitos é o ponto, não é Paetê. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Aqui são os requisitos, os elementos que se precisa para fazer um ato. O outro, o Paetê, são características, seriam aspas, né? Efeitos, reflexos. O ato já está pronto. Não confundam os atributos, essas características, com os requisitos. É nos requisitos, competência, forma, finalidade, objeto e motivo. É nos requisitos que a gente consegue visualizar muito facilmente a diferença de ato vinculado para ato discricionário. Quando todos esses requisitos estão na lei, competência, forma, finalidade, objeto e motivo, o meu ato é vinculado. Quando destes requisitos, alguns não estão dispostos na lei, como exemplo, o objeto e motivo. Esse objeto e motivo fica a critério de oportunidade e conveniência da administração. Nós temos aqui o mérito administrativo. Mérito administrativo, oportunidade, conveniência, o meu ato é discricionário. E o ato discricionário admite tanto a anulação quanto a sua revogação. Enquanto o ato vinculado admite somente a anulação, porque está todos os requisitos na lei. Diferentemente do ato discricionário, onde alguns daqueles requisitos não estão na lei, a critério de oportunidade e conveniência da administração. Com relação à competência, quem sabe não vem uma pergunta sobre delegação e avocação. Eu sei que a competência, ela é irrenunciável. Eu sei que a incompetência, ela é imprescritível. Eu sei que a competência possui essas características. Mas eu também sei que essa competência pode ser objeto de delegação e avocação. Na delegação não se exige subordinação hierárquica, enquanto na avocação, sim. Então eu posso delegar para um órgão de mesmo nível ou um nível abaixo, enquanto a avocação, avocar, puxar para si, atrair, exige a relação hierárquica, a ideia de subordinação. Não te esquece lá na tua prova que esses termos, hierarquia, que esse termo subordinação anda com órgãos e não com entidade. Órgãos lembra subordinação, órgãos lembram hierarquia, órgãos lembram autotutela. Entidade, ela lembra outros termos muito semelhantes, como vinculação. Entidade nenhuma é subordinada à outra, são vinculadas. Entidade, eu não falo em desconcentração como falam os órgãos. Entidade, eu chamo de descentralização. Pessoas jurídicas não são subordinadas, são vinculadas, estão no mesmo nível hierárquico, num plano horizontal de distribuição de competências. Falando em entidade, não se esqueçam que algumas possuem personalidade jurídica de direito público, como toda administração direta, como as autarquias, como as fundações, como as associações públicas. Associações públicas. Algumas adquirem natureza de direito privado, como algumas fundações também, mas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Não te esquece que uma empresa pública é pública só no nome, porque o capital é público. Só por isso. Porque, na verdade, a empresa pública tem natureza jurídica de direito privado. E o que vai destacar empresas públicas e sociedades de economia mista umas das outras, não diferença entre elas. Um grupo de empresa pública e sociedade de economia mista de outro grupo de empresa pública e sociedade de economia mista é que um grupo presta serviços públicos e o outro explora a atividade econômica. Esses que exploram a atividade econômica não têm arrego,
Está na iniciativa privada, não tem privilégios, não tem imunidade, não tem isenção, nada disso. Agora estas que prestam serviço público, opa, é uma norma toda diferenciada. Porque afinal presta serviço público. Afinal presta serviço público. Por isso, ela vai ter prazos diferenciados, vantagens processuais e assim por diante. Não te esquece que empresa pública federal vai discutir todos os seus conflitos na Justiça Federal. Salvo os trabalhistas. Trabalhistas, Justiça do Trabalho. E aí, enquanto a sociedade de economia mista não interessa qual, resolve seus litígios na Justiça Estadual. Seja a sociedade de economia mista federal, estadual ou municipal. E claro, por óbvio, questões trabalhistas, Justiça do Trabalho. Já que eu falo em empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviço e também comento que exploram atividade econômica, isso vai refletir na responsabilidade civil do Estado. E em se tratando de responsabilidade civil do Estado, tem caído em todas as provas. Cuidado, não vai dizer... Eu te diria assim, olha, na grande maioria das vezes, se tiver uma questão, um enunciado que fale em ação do Estado, é objetiva. Isso é varrer. Agora, se o Estado, por omissão, gera algum dano, algum prejuízo, por omissão eu te diria, muito provavelmente a banca quer que tu marque lá que é subjetiva. Teoria da culpa administrativa. Teoria da culpa administrativa. Raras são as bancas, e eu duvido muito que a FGV fosse até esse ponto, naquelas exceções em que mesmo por omissão, a responsabilidade fosse objetiva. Quando o Estado descumpre um dever específico, quando o Estado cria a situação do dano. Me parece que a FGV não vai vir tão longe. Se vier, agora já sabemos. Algumas omissões do Estado são tão lesivas que são equiparadas a uma ação e por isso a responsabilidade é objetiva. Do tipo, descumpre um dever específico. Do tipo, cria a situação do dano do preso que se enforca num presídio. É uma omissão do Estado, mas é uma conduta tão lesiva equiparada a uma ação. Por isso a sua responsabilidade objetiva. Mas seguindo a regra, por ação objetiva. Teoria do risco, administrativo. Por omissão, subjetiva, teoria da culpa administrativa. Aqui na responsabilidade civil do Estado, eu admito excludentes da ilicitude. Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito e força maior. Lá no direito ambiental, não. Lá no direito ambiental, a responsabilidade é também objetiva. Mas lá, a teoria do risco integral, eu não admito excludentes de ilicitude. Nem ilicitude da conduta. Tá, mas e se cair um raio e explodiu? Vai pagar. Tá, mas e se foi sabotagem? Vai pagar. Vai pagar. Na teoria do risco integral não se aceita excludentes de ilicitude. É também objetivo no direito ambiental, a teoria adotada é outra. Já que eu migrei para o direito ambiental, vou permanecer nele nesses 5 minutos. Se cair algo sobre licenciamento ambiental, licenciamento, que é um procedimento administrativo, ele é partido em 3 licenças. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E tu não vai dizer, óbvio, que necessariamente tem que ser essas 3. Nesta ordem. É como regra. Mas como não? Por que estão lá as 3? Porque se já tiver uma empresa em plena atividade, para que ela vai fazer licença prévia? Total, ela já está funcionando. Vou pular a licença prévia. Vou pular a licença de instalação, afinal ela já está funcionando. Mas ela vai fazer a licença de operação para mim, já que ela está funcionando. Porque a licença prévia é aquela licença no papel. O que adianta a licença no papel se a empresa já está pronta? O que adianta a licença de instalação, que é aquela onde se começa a construir essa atividade, essa empresa, se ela já está funcionando? Então a regra é pedir nesta ordem: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Agora, às vezes, pode acontecer de eu juntar tudo nisso numa só. Afinal, o empreendimento já está lá há 30 anos. É óbvio que nesta licença de operação eu vou pedir os requisitos de todas. Eu só não vou conceder 3 licenças, vai ser uma só, licença de operação. A partir de agora o senhor vai ter uma atividade totalmente ilícita.
Mas nessa licença de operação, eu vou pedir tudo que eu pediria na licença prévia. Vou pedir tudo que eu pediria na licença de instalação. A única diferença é que eu só vou conceder uma licença. Licença de operação. Detalhe. Tem uma empresa funcionando. Licença concedida. Tá lá. Vamos supor 10 anos. 10 anos a empresa funcionando. Mas muda as circunstâncias. Aonde ela era, onde ela estava localizada, que era para ser um distrito industrial, passou a ser uma pequena comunidade. E ali daquela pequena comunidade, uma grande comunidade. E aí quando eu concedia 5, 6, 7 anos atrás que ela poderia poluir até X metros cúbicos, eu vou dizer, não, agora não. Agora o senhor vê que tem essa comunidade toda e o seu produto é altamente poluente, o senhor não vai mais produzir isso. Mas como não, tu me deu licença por 10 anos, posso alterar antes? Posso. Se admite essa alteração. Assim como eu posso suspender essa empresa, eu posso cancelar, posso cassar essa licença. Eu posso muito bem redefinir todos esses padrões e adequá-los ao momento, àquele momento histórico. No caso, uma pequena comunidade. O simples fato de ela ter uma licença de operação no bolso válida por 10 anos, eu posso alterá-la, não tem problema nenhum. O que eu consigo extrair daqui? O meu pensamento é mais protetivo para o meio ambiente? Sim, é a alternativa correta. Ponto. Porque se ele fosse o menos, não, o Estado tem que respeitar a licença. É menos protetivo? Tá errada a questão. Tem quatro chamadas, A, B, C, D e E. Ou melhor, A, B, C, D. Não tem E. Uma dessas é absurdamente inadmissível. Sobra as 3. 3 eu vou ver que mais protege. Protegeu? Pode ter certeza. Muito provavelmente, 90% de chance é essa. É essa. Em se tratando de empresas de impacto ambiental, que é esse meu caso, de licença. Se for um simples impacto ambiental, ela só precisa de uma licença ambiental. Agora, se for um impacto significativo, por exemplo, construção de rodovia, por exemplo, aterro sanitário, exemplos, aeroportos. Se for significativo, além da licença, eu agrego EIA, RIMA, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Se for simplesmente poluidora, efetiva ou potencialmente poluidora, se for unicamente utilizadora de recursos ambientais, eu preciso de licença. Agora, se não for somente poluidora e for significativamente poluidora, eu não vou precisar só do licenciamento. Eu vou agregar o EIA-RIMA. Esse estudo técnico caro custeado por este empreendedor. Custeado por essa atividade. Certo? Sim, pessoa jurídica responde por crime. Sim, concurso necessário de agentes. No polo passivo vai estar a pessoa jurídica e os dirigentes. Não é porque eu vou punir um substituindo, não substitui ninguém, vai estar todo mundo lá. Dirigentes, dono, empresário e a pessoa jurídica. Não vai marcar que a pessoa jurídica pode ser presa. A pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Então não vai entrar com habeas para a pessoa jurídica. Vai entrar com mandado de segurança. Habeas tu ingressa para as pessoas físicas. Para a pessoa jurídica, proteger direito do líquido e certo não amparado nem por habeas corpus, nem por habeas datas, mandado de segurança. Certo? Para a pessoa jurídica, então, eu preciso, para considerá-la uma criminosa, que aquela sua ação tenha partido de uma diretoria, de algum órgão com alguma certa autoridade, e preciso que este ato criminoso dela traga algum benefício para si. Se eu somar estes dois requisitos, partiu do dono, do cacique, do dirigente, do preposto, e trouxe um benefício para a pessoa jurídica, pois bem, essa pessoa jurídica pode sim constar no polo passivo de uma ação penal. Senhores, uma boa sorte amanhã. Vou reformular. Não quero que os senhores tenham boa sorte. Quero que os senhores façam boa prova. Sorte precisa quem não estuda. Sorte dedico aos outros. Aos senhores, uma ótima prova, tranquilidade
acima de tudo. Tenha uma rotina normal da manhã, se levanta para correr, corre. Se toma café da manhã, toma. Se não toma, não vai tomar, só porque é prova. Só, claro, folga no almoço. Bah, Gustavo, rotinão, sim. Eu tomo um fogo todos os domingos, uma churrascada. Não. Esse daí tu deixa para depois, tá? Deixa o fogo e a churrascada para de noite. Né, pra janta. Mas leva a tua rotina. Não chega lá 3 horas antes, senta a bunda num pedaço de tijolo, fica sentado 3 horas roendo unha, depois levanta, vai e senta mais 5. Não. Quer chegar 3 horas antes, não tem problema. Quer chegar 2, não tem problema. Quer chegar 5 minutos antes, não aconselho. Mas, se quiser chegar 1 hora antes, não senta, cara. Tu vai ficar 5 horas sentado, por que tu vai sentar antes da prova? Fica em pé. Encontrou o colega. Ô Gustavo. Cara, te concentra. Não tem que estar batendo papo. Não tem que estar comprando Avon. Não tem que estar falando de futebol. Te concentra pra prova. Não é nervosismo. É concentração. É diferente. Bota protetor auricular. Bota radinho. Bota tampão de ouvido. Bota algodão. Te concentra. Te concentra. Faz um checklist. Relaxa. Tem 5 horas para fazer 80 questões. Não adianta te estressar, mas não senta. Vai ter um prazer, o primeiro prazer vai ser sentar para fazer a prova. Que já vai dar com dor no joelho, dependendo, eu já fico muito tempo em pé, já começa a doer as articulação. Bom, vai ser o primeiro prazer. Sentei. Pô, tô sentindo prazer em sentar para fazer uma prova. Pois bem, começaste a prova. Agora não adianta tu depois de 4 horas sentado lá na frente, uma lá dentro, tu, puta que pariu, vou ter que levantar, eu acho. Eu não aguento mais ficar sentado. E já vira a bunda para um lado, já vira para o outro. Cara, tu ficou um tempão sentado lá fora. Fica em pé, relaxa. Quer caminhar, quer desestressar? Caminha. Caminha. Agora, não fica jogando figurinha. Bafo. Esquece. Concentra para fazer a prova. Nem tem mais isso, né? Tá? Relaxem, senhores. Não é a prova. É uma prova. Se fosse a prova, eu ia dizer assim, ó, fiquem nervosos. Gente, é a prova. Já estou saindo. É uma prova. Não há prova. Certo, senhores? Já fui corrido. Uma boa prova, então, amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa sorte e boa prova.